Olá, quinto ano! Hoje nós estamos aqui com uma aula gravadinha, né, de matemática, mas nós vamos dar seguimento, então, ao nosso assunto de matemática. E nós vamos ver como que nós fazemos, então, as continhas, né, de porcentagem, ver as quantidades, como é que a gente pode, então, estar transformando. Vamos lá? Então, dando seguimento, nós vamos falar ali na página 229, que tem assim, ó. Também é possível transformar percentuais em números decimais a partir das frações decimais. Observe, então, os exemplos a seguir. Olha ali, então. 18%. Nós sabemos que 18% é 18 sobre 100, ou seja, 18 dividido por 100. E nós, então, podemos estar fracionando, quer dizer, indo por partes, né? Então, nós fazemos 10 sobre 100 mais 8 sobre 100, tá? O 10 sobre 100 vai dar 0,1, mais o 8 sobre 100, que dá 0,08. Então, somando 0,1 mais 0,08, a continha vai ser de 0,18. O 75 a mesma coisa e o 120 a mesma coisa. Fracionando, nós então podemos estar dividindo ele para poder ficar melhor indo por partes. Vamos então ao exercício 15. E a prova fez 2 aqui como exemplo, bem riscado, bem feinho, mas depois você vai poder fazer bem bonito no seu livro, na sua apostila, tá certo? A prova fez o A e o B e você então dá continuidade do C, do D e do E. Tá bom? Então, transforma os percentuais, as porcentagens, em números decimais. Nós vamos ver que 25%. O que é o 25%? O 25% é 25 sobre 100, ou seja, por cento dividido por 100, tá certo? Então, nós vamos fracionar, né? Vamos pegar primeiro o 20, depois o 5. Então, 20 mais 20 sobre 100 mais 5 sobre 100, que é igual a 20 sobre 100 é igual a 0,2, tá certo? E o zero mais o quanto? 5 sobre 100, 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 é 0,05. Então, somando os dois, 0,2 mais 0,05 dá um total de 0,25. Esse 0,25 é a mesma coisa que 25%, ou seja, uma fração 25 sobre 100, tá certo? A letra B é a mesma coisa. Então, 128% é 128 sobre 100, ou seja, dividido por 100. Então, vamos fracionar. 100 sobre 100 mais 28 sobre 100. 100 por 100, se eu cortar os dois zeros ou se eu dividir 100 por 100, vai dar 1. E 28 dividido por 100 vai dar 0,28. Então, somando esses dois, vai ser 1,28, tá certo? Então, a letra C, a D e a E, você fará a partir dos exemplos que a prof deu, tudo bem? Ainda na página 229, nós temos ali uma explicação. 12% de 500, vamos ver então como é que nós podemos transformar em porcentagem, essa porcentagem, né, em fração decimal. 12% é igual a 12 sobre 100. Então, o que nós vamos fazer no segundo passo? Para descobrir quanto que é 12 dividido, ou 12% de 500. Vamos ver então. O segundo passo, a gente faz assim. Então, multiplicamos a fração decimal pela quantidade dada. Então, a prof já ensinou para vocês as outras vezes, né? Então, nós fazemos aqui 12 sobre 100 vezes 500. Aí, vai dar a resposta de quanto? 12 vezes 500 é 6.000. 6.000 sobre quê? Dividido por quem? Por 100. Você pode fazer a divisão de 6.000 dividido por 100 ou então cortar os zeros. Veja, a parte de baixo, que é o 100, nós temos dois zeros. Então, você pode cortar dois zeros de baixo com dois zeros de cima. Sobra quanto? Sobra 60. Então, assim,
12% de 500 é R$60, tá certo? Vamos ver, então, a porcentagem aqui, 12% de 500. Vamos ver, transformamos a porcentagem em números decimais agora. Nós vamos transformar, então, a porcentagem em número decimal. Então, 12% é igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12, tá certo? O segundo passo, então, para transformar em número decimal, multiplicamos o número decimal pela quantidade dada. Então, vamos ver. 0,12 vezes 500, que vai dar um número de 60. Assim, 12% de 500 é 60, tá vendo? Então, nós temos a maneira de como transformar porcentagem em fração decimal e transformar a porcentagem em número decimal. Lembra? Fração é aquele número que vai em cima e o outro embaixo, numerador e denominador, tá certo? No box do Você Sabia, fala sobre a importância da nota fiscal. E sempre quando a gente faz alguma compra, a gente precisa então pedir a nota fiscal, porque é ali que a gente comprova se a pessoa que está nos vendendo está pagando os impostos direitinho, tá certo? Então vamos ver, resolva os problemas abaixo. A 16 fala assim, lembre-se que 25% pode ser escrito em 25 sobre 100, que é 25%, ou 0,25, tá certo? A letra A fala, Bernardo está preocupado porque precisa pagar uma prestação vencida de R$5.000 e mais uma multa desse valor. Quanto que ele pagará? Nós vamos, então, podemos descobrir que 10% de 5.000 é 500. E o que eu vou fazer, então? Então, 500. Eu já tenho uma dívida de 5.000. 5.000 mais uma multa de 10%, que equivale a R$500. Então, 5.000 mais 500 é igual a 5.500, tá certo? A letra D diz, Maria José gosta muito de uma marca de papel higiênico, porém ela descobriu que os rolos de 60 metros foram reduzidos de 20% no que se refere ao comprimento do produto. Quanto essa perda representará em metros? Quantos metros estão os rolos atuais, então? Então, lembra que a prof fez a continha com vocês? 20, que é o 20%, vezes 60, que é os 60 metros. 20 vezes 60 é igual a 1.200. Aí, eu vou dividir 1.200 por 100. Lembra que era 20%? Então, eu posso fazer a continha ou apenas posso cortar os zeros. Cortando os zeros de cima com os de baixo, ficou apenas 12. Então, a perda correspondente em metros é de 12 metros. Como é que eu vou saber como é que ficam os rolos atuais? Eu diminuo de 60 que tinha anteriormente, menos 12 que diminuíram, ficou agora 48 metros. Então, os rolos que eram 60 metros teve uma perda de 12 metros, que foi o 20%, e agora os rolos têm apenas 48 metros, tá certo? Na letra B diz assim, um pacote de cereal matinal convencional tem 440 gramas. Ramon, olha aí Ramon. Ramon percebeu que pelo mesmo valor poderá adquirir 20% a mais do produto. Quanto significa esse 20% então nesse caso? Mesma coisa, vamos fazer a continha. 20, que é o do 20%, 20 vezes 440, deu o total de 8.800. O que eu vou fazer agora? Vou dividir por 100, que lembra 20% por 100. Então, vou dividir 8.800 dividido por 100. Posso fazer a continha? Posso. Posso cortar os zeros? Posso, não tem problema nenhum. Tem zero em cima, tem zero embaixo, corta pela quantidade de zeros. Então, tenho 2 zeros, tenho 2 zeros. Sobrou só a parte de cima, 88 gramas, tá? Então, 20% vai dar 88 gramas. A letra C diz assim, o salário de Gustavo, no seu primeiro emprego, corresponde a 3/4 de R$1.000. Sabendo que ele deseja doar 10% da sua remuneração, ou seja, do seu salário, para uma casa de apoio aos idosos, quanto lhe restará? Então, nós precisamos ver que ele deu algumas informações, deu 3 informações importantes. A primeira informação é que ele ganha 3/4
de 1.000. Então, a prof colocou aqui esse círculo, né? Como se fosse uma pizza aqui, dividido em 4 partes, tá? Porque tá falando que é 3/4. Então, tem uma fraçãozinha aqui, ó, 3/4. 4 é o total, mas o salário dele é só 3 partes de um total. Quanto que é o total? O total é R$ 1.000. Não que ele ganha 3 partes de R$ 1.000. Então, se eu dividir R$ 1.000 em 4 partes, fica R$ 250 cada parte. Então, a prof pintou aqui para você ver. Olha só, 250 mais 250 mais 250. Se eu somar 250, né, somar em 3, né, ou multiplicar por 3, vai dar R$ 750. Então, eu descobri que ele, né, o Gustavo, ganha R$ 750. Esse é o salário dele. De um total de R$ 1.000, ele ganha 3/4, ou seja, R$ 750. Só que ele fez uma doação, no caso, né? Faz uma doação que ele iria doar 10% do seu salário para os idosos. E ele fez isso. Então, 10% de R$ 750 é 75. Então, ele vai sobrar quanto? 750 menos 75 vai lhe sobrar R$ 675, tá bom? Letra E. Eu não comprou uma casa no valor de R$ 2.000, pagou 30% de entrada e o resto ela vai pagar em 100 parcelas iguais sem juro. Qual será o valor de cada parcela? Mesma coisa. Vou fazer 30%, né? 30 vezes 200.000, né? Dividido por 100. Essa vai ser a entrada, que deu R$ 60 de entrada. Eu vou pegar do total R$ 200.000 menos R$ 60.000 e vou financiar o restante. O restante que eu financio, então, é 140.000 que eu vou financiar, porque eu dei 60 de entrada. Então, esse restante de 140.000 eu vou financiar. E se eu pegar 140.000 e dividir por 100 prestações, tá? A prestação vai ficar R$ 1.400 por mês ou cada prestação. Na página 231, nós temos então uma atividade bem legal para você fazer de 2 modos com a sua calculadora. Teste aí e depois faça o exercício número 17. A prof já fez o primeiro, você então seguirá o exemplo fazendo as demais, tá certo? Nós temos então um exercício muito legal, que é o número 18, para completar os quadros das informações que faltam. Então, nós temos as proporções, temos o número fracionário, o número decimal, a representação em porcentagem e como se lê. A prof já colocou alguns para você poder ver e se situar. O primeiro e o segundo já estão completos e os demais a prof deixou para que você completasse, tá certo? A prof deixou, então, uns exercícios para você fazer, a prof já deixou a resposta. Faça as continhas e depois confirme se você acertou, tá certo? Esse é o último desafio, então, número 20. Leia com atenção, interprete direitinho e veja a resposta se você conseguiu acertar.